Deixa para os mais velhos também. Isso, João. Tem que ver se a coroa está bem colhida. Obrigado, viu? Obrigado, Deus abençoe. Podem sentar, irmãos. Irmãos, pregar a palavra de Deus sempre é uma bênção, né? Poder ler essa palavra, meditar nesta palavra, aprender desta palavra é maravilhoso, né? Porque, irmãos, tem muita gente, teólogos, profundos conhecedores, professores, mas ninguém conhece 100% a Bíblia. Estou certo ou estou errado? Sempre nós temos o que aprender. E sempre nós, na leitura da palavra de Deus, nós se deparamos com passagem que você não consegue entender a profundidade daquele texto, o que ela quer dizer. Quantas perguntas nós ouvimos, né? Nós vamos conhecer nossos familiares lá no céu. E o que a gente vai dizer? Deus proverá. Não é verdade? Porque aquele espírito que apareceu para o rei Saul era realmente Samuel ou não era? Qual é a resposta? Deus o sabe. E assim vai. Então, a Bíblia, ela é o livro de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, muita gente diz, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Jumento não ia escrever, né? Então, foi o homem que escreveu. Mas quem inspirou a palavra foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós temos o livro sagrado, 66 livros, como temos os livros apócrifos também, que tem lindas histórias, mas não tem a inspiração divina. Então, irmãos, a palavra de Deus é um alimento que alimenta a nossa alma, que desperta a nossa fé, que desperta aquela esperança maravilhosa, que um dia nós vamos morar lá nos céus. Você espera esse dia de chegar na pátria celestial? Levantando. Quem está aguardando, esperando, com alegria, diz amém. Isto, nós devemos aguardar, esperar com fé, com aquela certeza que um dia nós vamos chegar lá. Amém? Muito bem, irmãos, antes de ler a palavra de Deus, vamos elevar a Deus uma palavrinha de oração. Nosso Deus e Pai, nós vamos ler a Tua palavra e vamos meditar na Tua palavra. Orienta-nos, dai nosso entendimento, sabedoria, dai nossa revelação da Tua palavra. Fala o meu coração de cada irmão, que esta palavra venha trazer fé, esperança, alegria, venha santificar a nossa alma, santificar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, que esta palavra venha trazer a cura, o milagre, a restauração, a renovação. Abençoe desde a criança mais pequena até a pessoa mais idosa, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de ler, nós vamos falar sobre o Espírito Santo fala. Você crê que o Espírito Santo fala? Amém. Então, irmãos, eu quero falar uma pequena introdução aqui, para depois entrar na onde eu quero entrar, no texto da palavra. O Espírito Santo, ele estava lá na glória celestial. No Velho Testamento nós encontramos o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ali trabalhando com os patriarcas, trabalhando com os profetas, falando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os profetas e também os patriarcas. Deus trabalhando, Deus o Pai Celestial fazendo o seu grande trabalho. E quando a gente lê, não é, o Novo Testamento, ou digo, o Velho Testamento, nós encontramos dentro do Velho Testamento o Novo Testamento. Eu vou citar aqui, que eu não conheço de cor,
e salteado já, né? Aquelas principais profecias. Por exemplo, Isaías 53. Se você pegar o capítulo todo, ele descreve a caminhada de Jesus, a prisão, a morte e a ressurreição de Jesus. E depois ele chega, depois dos 5, ali dentro do capítulo, tem uma parte de Isaías que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E depois ele fala em Isaías também, capítulo 7, lá ele fala: eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Agora veja bem, irmãos, uma outra coisa que aparece, né? A maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus age. Muitas vezes a gente pensa que entende, mas na verdade é muito difícil entender. Para libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia, diz que o povo ficou lá 70 anos no cativeiro. Quem Deus levantou para libertar aquele povo? Quem foi? Não foi o profeta, não foi o Abraão, não foi o Jacó, não foi o Jeremias, foi um homem pagão, que era o general de o líder lá, chamado o rei Ciro, o rei da Babilônia. O próprio rei da Babilônia, que o nome dele não era Ciro, era um outro nome. Foi Deus que colocou o nome de Ciro. Deus chamava este homem meu servo, e era um pagão. A maneira como Deus age. Mas Deus usou o rei Ciro para libertar o povo de Israel do cativeiro. Ele, e quando quem conhece a palavra, Neemias, Esdras, sabe muito bem que quando lá estavam reconstruindo o templo, chegou os inimigos para impedir o povo de Israel para reconstruir. E veio a ordem do próprio rei da Babilônia, que era para liberar, era para prover a madeira, o dinheiro e o recurso para reconstruir. A maneira como Deus trabalha. Agora chega o Novo Testamento. Quem conhece bem o Novo Testamento? Levante a mão. Conhece? Então diga, mais ou menos. Então veja bem, o Novo Testamento. Como é que começou o Novo Testamento? Quem lembra? Como é que começou? Com João Batista. O anjo vindo dos céus, não é? Falando, quando Zacarias estava lá no templo, com a idade avançada, a mulher dele, Isabel, também já estava bem com a idade avançada, ele estava lá ministrando na hora do incenso, fazendo aquele trabalho maravilhoso, as orações, orando, clamando, pedindo, tal, né? Zacarias estava bem na hora do incenso. De repente ele ouve uma voz: Zacarias, no meio daquela fumaça. E aquele arcanjo, Gabriel, falou com ele, anunciando o nascimento de João Batista, que Isabel ia engravidar. Agora, Deus fala com você, irmão Leonel. Fala. Toma cuidado quando Deus fala com você. Toma muito cuidado. Porque veja bem, por que é que Zacarias ficou mudo? Não era para ter ficado mudo. Por causa do que ele não acreditou na mensagem. Mas Senhor, Isabel já tem a idade avançada. Olha ela, olha eu quem sou com a idade avançada. O que aconteceu? O que Deus tinha com a velhice de Isabel? O que Deus tinha com a velhice de Zacarias? Ele falou e está falado. Aleluia. Amém? Então, quando Deus fala, vamos dizer o seguinte: alguém morre com filho.
Morreu, filho. Está lá todo ajeitado, lá, para ir para a sepultura e tal. E de repente Deus fala para um irmão. Vou pegar aqui, qualquer pastor aqui. Vai lá na casa do fulano de tal e ressuscita o filho dele. Deus pode fazer uma parte. Não pode não. Você crê, levanta a mão. Amém. Quem crê, levanta a mão. Ele é soberano. O nosso Deus é soberano. Nunca esqueça, o nosso Deus é soberano. O que nós não podemos fazer, Ele faz. Amém? Aquilo que não podemos fazer nada daquilo, Deus pode tudo. Chega lá aquele irmão na casa daquela senhora, viúva, está lá o filho dela, né, pronto para ir para o cemitério, né, já está gelado e tal. E ele chega lá, aquele irmão, Deus mandou aqui para ressuscitar o teu filho. O que ela vai dizer? Já está morto. Ué, mas Deus sabe que ele está morto. Já está gelado e Deus sabe também. Mas ele está com a mão posta, já pronto para o caixão. Mas Deus mandou ressuscitar. Deus pode ou não pode? Pode. Esta é a fé que nós devemos ter. Esta é a confiança que nós devemos ter. Porque Ele é vivo, verdadeiro e poderoso. No Novo Testamento, né? Quando Jesus falou sobre que Ele ia morrer e ressuscitar, nem os discípulos creram que Ele ia morrer e que Ele ia ressuscitar. Não acreditavam. Não. O próprio Pedro, Senhor, não, o Senhor ia na cruz. O Senhor morrer, não. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Entendeu? Que ele veio, ele morreu, ele foi sepultado, todo mundo foi para a sua casa. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E agora vamos falar do Espírito Santo, né? Nós vivemos hoje, quem conhece a Bíblia sabe, decore salteado o que eu vou dizer, na penúltima dispensação, chamada a dispensação da graça. É a penúltima. Esta dispensação vai terminar com o arrebatamento da igreja. Diga um aleluia, aleluia. E diga assim: eu vou estar lá. Você crê? Levanta a mão. Quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele vai pegar a igreja, né? Ele vai levar a noiva preparada, adornada, e vai apresentar o noivo e vai dizer para o noivo: missão cumprida. Aqui está. O Espírito Santo, ele está aqui na terra preparando a noiva, preparando a igreja, trabalhando com a igreja. Então, é claro que o Espírito Santo fala. E como fala? Se você pegar o Evangelho de João, o Evangelho de São Mateus, quantas passagens que nós encontramos lá, o Espírito Santo falando. Então, ele veio no dia do Pentecostes. Como foi a vinda do Espírito Santo? Como foi que ele desceu aqui na terra? Então, estava lá em Jerusalém, 120 irmãos, mais ou menos, pouco mais, talvez pouco mais, pouco menos, mas conta, 120, estavam lá orando, louvando e adorando. É o que a Bíblia diz: orando, louvando e adorando, esperando 10 dias, dia e noite, Então eu perguntava: o que está fazendo aqui? Esperando a vinda do Espírito Santo. Perguntava para o outro: o que está fazendo aqui? Esperando a vinda do Espírito Santo. Então, uma perguntinha: eles sabiam como o Espírito Santo ia vir? Não sabiam. Ele ia se revelar? Não sabiam. Ele ia falar alguma coisa? Não sabiam. Ele ia se revelar? Não sabiam. Mas ele ia vir, é claro que não se revelou. Como ele veio? Qual foram os sinais? Primeiro, um vento veemente e impetuoso. Traduzindo, um grande estrondo.
que aconteceu, a vinda do Espírito Santo. Segundo lugar, aquela bola de fogo que repartiu-se em línguas de fogo e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Assim foi a vinda do Espírito Santo aqui na terra. Foi assim que ele veio. Aí, Atos 2:4, a Bíblia diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, desde Maria, desde as mulheres, todos eles cheios do Espírito Santo. Amém? E começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Glória a Deus. Essa é a primeira parte, tá? Então vamos entrar na segunda parte. Preste bastante atenção. A maneira como o Espírito Santo trabalha. Veja Deus, aí no Novo Testamento, agora Jesus, né, já havia subido, agora estava lá, ainda no Novo Testamento. Agora a dispensação do Espírito Santo. A dispensação do Espírito Santo. Atos capítulo 8, você pode ler na tua casa se quiser. A maneira como o Espírito Santo trabalha. Nós vimos como Deus trabalha, como Jesus trabalha. Agora, como o Espírito Santo trabalha. Amém? Ninguém vê o Espírito Santo, né? Ninguém vê. Mas nós sentimos a presença do Espírito Santo. Eu pergunto, quem vê o vento? Alguém vê o vento? Mas ele existe ou não existe? Ele existe. Qual é a cor do vento? Ninguém sabe. Não é? Mas ele existe. Assim é o Espírito Santo. Você não vê, mas ele está aqui. Ele existe. Onde é que ele mora? Coletivamente ele mora com a igreja. Individualmente ele mora em cada um de nós. Amém? Ele mora em cada um de nós. Então, no caso, aquele homem de Deus chamado Felipe, que era um diácono, ele estava lá em Samaria. Ele, fugindo de Jerusalém, aquela grande perseguição que houve lá na Jerusalém, não, na igreja, que houve na igreja, ele fugindo daquela perseguição lá da igreja, ele foi para Samaria. E lá em Samaria, chegando naquela cidade dos samaritanos, que odiavam os judeus também não se davam com eles, Felipe começou a pregar o Evangelho. Pregar. Deus abalou a cidade de Samaria. Houve um grande avivamento em Samaria, de tal maneira que a Bíblia diz que havia grande alegria em Samaria. Os cegos enxergavam, mudos falavam, surdo ouvia, paralítico andava, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Até aquele Simão, que era um mágico poderoso, que tinha encantado a cidade de Samaria, ele começou a acompanhar Felipe e ele se converteu ao Senhor Jesus. Ele se converteu no meio daquele avivamento. A maneira como Deus trabalha, né? De repente, a igreja lá mandou para lá Pedro e João. Agora, é uma outra coisa que eu leio, penso, mas não consigo entender. Por que será que Deus mandou Pedro e João, se Felipe estava lá fazendo um grande trabalho? Milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Por que será? Você sabe? Nem eu. Você sabe? Não. Isso é um mistério de Deus. O que eu creio, e cada um de nós devemos crer o seguinte: Deus sabe o que faz, a maneira como Ele trabalha. Então vamos lá. Você escuta a mensagem, por exemplo, de um apóstolo.
é igual à mensagem do pastor? O jeito de pregar? Não. Você escuta a mensagem, por exemplo, de um mestre, é igual? Não. A mensagem de um evangelista é igual? Não. Você escuta um profeta pregar, é igual a mensagem do apóstolo? Não é. Então, Deus tem um trabalho para o pastor, para o mestre, para o evangelista, para o apóstolo, para o profeta. Se eu perguntar qual é o dom do legado, é só ele e Deus que sabe. Qual é o ministério do pastor Val? Só Deus é quem sabe. Então cada um tem o seu ministério. Eu sou profeta porque o dia Deus falou comigo. Eu estava saindo da oração e falou: você é profeta, por que não profetiza? Daí eu parei e digo: eu não sabia que eu era. Então agora eu sei, ele falou, está falando. Então, cada um tem o seu dom. Então, o trabalho de Felipe é para pregar e batizar em água. Mas para orar, para ser batizado com o Espírito Santo, era Pedro e João, não era Felipe. Aí vamos dizer o seguinte: se fosse eu, outro irmão, por que eu não podia fazer isso? Não é? Por que Deus mandou aqueles dois? Por que eu não podia fazer? Aí Deus não deixa nada confuso. Chegou para Felipe e falou com ele. Falou com Felipe. Deus fala, o Espírito Santo fala. Vai lá para determinado lugar, que lá está vindo lá de Jerusalém o tesoureiro da rainha. Ela está vindo lá montado num carro, e ele está lendo a palavra e não entende nada. Então Felipe saiu, estava na beira da estrada lá. Não vou imaginar que ele tinha bigode, né? Enrolava para cá, enrolava para lá, né? Talvez arrumando o cabelo, e agora? E o cidadão não vem, e de repente vem o tesoureiro da rainha de Candace. Ele vem assentado no carro, lendo um livro, que era a palavra de Deus, o pergaminho. Ele vinha lendo. Aí o Espírito Santo, né, falou com Felipe: chega-te e ajuda-te a este carro. Aí ele correndo, acompanhando o carro. Entende tu que lês? E o tesoureiro respondeu: como vou entender se alguém não me explicar? Aí ele parou, disse: embarca. Aí o Felipe começou a pregar. Aquele homem 53 era o Senhor Jesus Cristo, era o Messias, era o Filho de Deus. Pregou para aquele homem a palavra de Deus, pregou de uma tal maneira que de repente aquele tesoureiro olhou e disse: eis aí água que impede que eu seja batizado. Aí Felipe disse: é lícito você crer de todo o coração. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Voltando atrás, sabe, Felipe entendeu agora? Então vamos falar um pouquinho da carne, que ele é carnal um pouquinho aqui. Ele poderia dizer agora: eles foram lá, eles oraram, Jesus batizou com o Espírito Santo. Mas quem foi transladado para outro lugar fui eu, não foi nem Pedro nem João. Não adianta querer se orgulhar, né? Deus tem uma grande bênção para a tua vida. Você vai ter uma bem alta. A bênção que de repente eu recebo, você não recebe. Mas de repente a bênção que as irmãs aqui recebem, eu não recebo. Você fica de olho. Você é nas prediletas de Deus, né? Não é? A maneira como Deus trabalha. Então, quem falou com Felipe foi o Espírito Santo. Quem falou com Pedro e João também foi o Espírito Santo. Ele usa cada um como ele quer. Agora veja bem, irmãos. Se você ler capítulo 8 de Atos, você encontra duas coisas. Primeiro,
Primeiro a Bíblia diz que foi o anjo que falou com Felipe. Logo na frente ela diz, foi o Espírito Santo que falou com ele. Então, seja o anjo, seja o Espírito Santo, Deus fala, o Espírito Santo fala e os anjos também falam. E nós também falamos, não é verdade? Graças a Deus, graças a Deus. Agora, irmãos, veja a maneira como Deus cumpre a sua palavra. O Senhor Jesus falou para Pedro, quando ele fez aquela pergunta para Pedro, quem diz que os homens ser o filho do homem? Um dizer Jeremias, é Elias, é isso, mas aquilo. Aí Jesus olhou e disse, e você, Pedro, e vocês? Pedro disse, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus verdadeiro. Aí o Senhor Jesus falou mais algumas palavras e disse, Pedro, eu te darei as chaves do reino. Eu te darei as chaves do reino. O tempo passou, os meses passaram, os dias passaram e parece que nada acontecia. Agora, olha bem, irmãos, como Deus faz, como Deus trabalha, a maneira como Ele faz. Um dia, um homem que não era judeu, ele era publicano não, ele era um gentil, Cornélio. Cornélio não era um gentil, não era, ele era como que ele frequentava as sinagogas dos judeus, ele era um prosélito, convertido ao judaísmo, ele frequentava a sinagoga, mas não era judeu, e ele tinha sede de Deus, e ele procurou no judaísmo, ele frequentava a sinagoga, ele ouvia a leitura do pergaminho, ele via a exposição daqueles textos, mas não satisfazia a alma dele. Cornélio, em Atos capítulo 10, ele estava orando, 4 dias de oração e jejum, orando e jejuando 4 dias, aquela sede de Deus, orava, jejuava, nada acontecia, quando chega um dia, o anjo do Senhor se revela a ele, se revela a Cornélio, e Cornélio olha para aquele anjo, e o anjo fala com ele, manda chamar a Simão Pedro, que está lá em Jope, na casa de Simão o curtidor, ele vai te dizer o que você deve fazer. Interessante, Pedro não sabia de nada, estava numa certa distância, talvez uns 30 quilômetros, 20 quilômetros, porém estava lá, estava hospedado na casa de Simão, esperando lá, talvez, fazendo o seu trabalho, pregando aqui, pregando lá, e de repente, ele sentiu fome, subiu ao terraço para orar, e ele estava orando naquele terraço, orando, clamando, pedindo, Pedro orando, e de repente ele teve uma visão, um lençol atado pelas 4 pontas, cheio de animais impuros, pela lei levítica, animais impuros que não podiam ser comidos aquelas aves impuras, que não podiam ser comidas. E aquela voz que ele dizia, Pedro, mata e come. Ele dizia, não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda. E a voz de Deus dizia, não faças tu comum e imundo o que Deus purificou. 4 vezes aconteceu aquilo. Aí ele estava lá com fome, porque às vezes a dona de casa atrasa o almoço, acontece na tua casa. Você está com aquela fome lá, rodeia o fogão, está pronto, quase pronto. E falta assar carne ainda, falta fritar batatinha ainda, e você com aquela fome tremenda lá, assim aconteceu com Pedro, ele esperando, aí chega aqueles homens enviados pelo Cornélio, 3 homens chegaram lá, esperando, e aqui é que está morando o Simão Pedro? Sim. Aí o Espírito Santo falou. Ele fala. O Espírito Santo fala com você.
Levanta a mão. Falou Pedro, desce e acompanha aqueles homens. Agora, uma pausa aqui, preste bem atenção. O Espírito Santo não esclareceu para ele o que queria fazer. Não falou para ele, vai acontecer isso aqui, não. Vai, somente vai. Quando Deus te manda, meu irmão, minha irmã, não seja curioso nem curiosa, vai. É Ele que vai falar com você. É Ele que vai te usar. Não adianta ele especular porque não tem jeito. É Ele que vai falar com você na hora certa. Deus nunca se atrasa e nem se adianta. Ele tem a hora certa. Amém? 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 Amém. Isso mesmo. E Pedro, bom, mas o que vai acontecer? Eu entrar na casa dos gentios. Era proibido por lei ele entrar. Ele ia ser considerado pela igreja mãe imundo. Imundo, ele ia ser considerado imundo. Mas quem mandou foi Deus e não foi o rabino, nem o sacerdote, nem o apóstolo. Foi Deus que mandou, amém? Então, meu irmão, muitas vezes nós temos que romper a lei, romper conversa humana de homem e fazer a vontade de Deus. Diga amém. Fazer a vontade de Deus. Não vá. Vou. Fim de papo. Eu vou em nome de Jesus. Amém? Pedro foi. Chegou. Veja a tamanha da reverência. Pedro chegou na casa de Cornélio. Sabe o que Cornélio fez? Ajoelhou-se para adorar a Pedro, como se ele fosse um santo. Eu disse, não, levanta, eu sou um homem igual a você. Agora Pedro estava lá, Cornélio convidou parentes, amigos, família, a casa cheia, pinhada de gente. E Pedro ia fazer o quê? O que ele foi fazer lá? Jogar baralho? Claro que não. Jantar? Nada disso. Aí, nós estamos aqui. O anjo mandou chamar você, que era para você falar, que você ia falar que a gente precisava ouvir. Agora, o que ele sabia fazer? Fala para mim, o que ele sabia fazer? Fala, o que ele sabia fazer? Pregar. Quem sabe pregar o Evangelho, levante a mão. Falar de Jesus, falar do amor de Deus. Quem sabe, levante a mão. Levanta a mão legal, pai. Eu sei que você está vendo, não é um reverendo, não é uma reverenda, mas você sabe falar da Bíblia, você sabe falar de Jesus. Era o que ele sabia. E ele começou a pregar. Abriu a boca e começou a pregar sobre Jesus, isso, mas aquilo. Prega que prega. E de repente a glória de Deus se manifesta. Sabendo? O poder de Deus se manifesta. Todos aqueles irmãos e irmãs que estavam lá foram batizados com o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Foi uma bênção maravilhosa. Aí todos batizados, falando em língua, glorificando a Deus, louvando a Deus. Aí Pedro disse, meu Deus, e agora? Quem pode negar a água do batismo para eles? Se eles, como nós, foram batizados com o Espírito Santo, quem pode negar o batismo? Ninguém. Aí ele deixa que o Tiago se lasque, que João se dane, e que aquele vai tomar banho também, e tal. E ele batizou todos eles em águas. Todos batizados em águas. Aí o que ele fez? Ele teve que, capítulo 11 de Atos, chegar na igreja mãe e se defender. Entendeu? Aí levantaram aquela reunião. Levantaram, porque Pedro, você entrou na casa de gentil, porque Pedro tá. Pedro não estava nem aí, estava lá dentro. Aí ele abriu aquela boca abençoada e se defendeu e falou o que Deus havia feito.
toda a igreja entendeu, louvou e agradeceu a Deus pelo milagre que o Senhor tinha feito. Amém, irmãos? Amém? Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, para mim, para você, para cada um de nós. Você sabe que você é uma pessoa chamada por Deus? Levante a mão. Levante a mão. Não foi o diabo que te chamou, não. Foi Deus que te chamou. Então levanta a mãozinha aí. Levanta a mão. Agora, eu te pergunto, companheiro. Deus te chamou para você ficar só sentado no banco da igreja? É para você fazer alguma coisa? Cada um, eu, você, cada um de nós, temos um trabalho para realizar. Amém. Alguns é para cantar. Tem um ministério lindo da música. Canta, que é uma maravilha, louvando e adorando a Deus. Nós temos na igreja o diaconato, né? Ai de nós se não fosse o diaconato. O diaconato é uma bênção na igreja. Aquelas irmãs, aqueles irmãos que vêm, arrumam a mesa, arrumam a ceia e trazem um copo d'água para a gente, e aquela bênção maravilhosa, né? Estão cumprindo o ministério deles. Foi o que Deus deu para eles fazerem, e fazem com excelência, fazem com amor. Os irmãos aí, né, tocando instrumento, cantando, aquela voz maravilhosa, louvando a Deus. É o ministério de cada um. Agora, por exemplo, eu se me colocar no coral não sai nada, que não é o meu talento. Se der um instrumento também não. Diácono, isso eu mais ou menos sei fazer, porque já fui no passado. Agora, para falar de Jesus, eu gosto de falar. Pregar o Evangelho, eu gosto de pregar. Amém? E pregar, falar do amor de Deus, falar das grandezas de Deus. Porque, irmãos, a pessoa se converte. Olha bem para mim, isso é muito importante. Não é pelo lindo sermão, não é pela uma linda mensagem. Claro que quanto melhor for, graças a Deus, é uma bênção. Mas não é por isso. É pela unção do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. Olha, eu já falei aqui, não estou lembrando agora. Fazia tempo não lembrar. Mas o Espírito Santo trouxe agora aqui, eu vou falar. Irmãos, uma igreja não pentecostal, né? Uma igreja tradicional. Daquela bem tradicional, tal, né? Então, um pastor, uma igreja bem organizada, um teólogo, né? Homem, entender de escatologia, aquela coisa toda lá. Ele estava trabalhando com o empresário, para trazer o empresário para a igreja. E ele lutou. Um dia o empresário disse, no domingo à noite: pastor, amanhã eu vou assistir o seu sermão, eu vou na igreja amanhã. O pastor ficou alegre, preparou-se, organizou-se. Chega naquele dia do culto, antes de começar o culto, chega aquele irmãozinho bem desajeitado, sabe? Aquele que muitas vezes, em vez de dizer nós fomos. E assim, aquele tudo errado, português tudo errado. Bem simples, mas simples de tudo mesmo. Chegou para o pastor e disse: pastor, hoje eu tenho que dar um testemunho. Aí o pastor, não veio. Amém hoje. Hoje não dá, irmão. Não podia entristecer o irmão também, né? Irmão, hoje não dá. Hoje não é possível. Porque... Não, pastor. Tem que ser hoje, pastor. Tem que ser hoje. Mas ele insistiu, não teve jeito. Chegou na hora, o pastor teve, né, de pegar o microfone e dar para aquele irmão. E ele disparou falar e dar o testemunho dele. Do jeito dele. Do jeito dele. E o pastor se torcia, e cruzava o pé, e descruzava, e passava a mão, e tirava a mão, e vai, e nada. Até que ele terminou. O pastor deu, né? Ficou muito feliz quando ele terminou. Aí o pastor pregou. Na hora do apelo, sabe quem foi aceitar Jesus? O empresário. Aí o pastor ficou feliz da
vida. Ainda bem, graças a Deus, tudo bem. Aí terminou o culto. Como Deus faz, Deus quebra a gente. Quebra ou não quebra? Não adianta aqueles irmãos da boca, não, que bom, é só Deus. Terminou o culto, o pastor falou, fulano, doutor, qual é a palavra do sermão que eu preguei, que moveu o seu coração? Nenhuma. Mas como assim? Foi o testemunho daquele irmão. Bem feito, né? Bem feito. Isso tem que dar os alunos. Glória a Deus. Por isso, a honra e a glória é do nosso Deus. A honra e a glória é do nosso Deus. Isso não quer dizer que eu não tenho que me preparar, que você não tem que se preparar, que todos têm que se preparar, mas nunca esqueça que de repente Deus vai usar o porteiro da igreja, de repente Deus vai usar aquele que trabalha na limpeza da igreja, e de repente Deus vai usar aquela pessoa que você menos espera, e isso não tem dom nenhum. Deus vai usar. Então, a honra e a glória dele. Terminando. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém. É Ele que faz a obra. O Espírito, terminando aqui hoje, agora, o Espírito Santo, ele habita conosco, coletivamente, com toda a igreja na terra, mas também ele habita individualmente em cada um de nós. Se você ler aqueles 2 versículos lindo e conhecido da Bíblia, 1 Coríntios 6, 19 e 20, quem lembra desses 2 versículos? Não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É Ele que faz a obra. Quando você abre a boca, qualquer irmão ou irmã que abre a boca para pregar, o Espírito Santo vai te dar palavras, ele vai te dar sabedoria, ele vai te orientar. De repente, qualquer um de nós aqui, você está numa repartição pública, vai tratar qualquer negócio lá, de repente chega um grande homem na tua frente, um doutor, cheio de diploma, ele chega lá e de repente Deus manda você pregar o Evangelho para ele. Você não tem que temer. Tanto faz pregar para ele como pregar para o mendigo na beira da estrada, é a mesma coisa. Deus vai te usar e vai te dar palavra. A palavra que você diga. Por exemplo, pega o irmão, e diz, falando, Deus ama você. Deus tem um plano para a tua vida. Essas 2 frases aí, de repente, leva aquela pessoa a entregar a vida para o Senhor Jesus. Para Deus salvar alguém, transformar a vida de alguém, não precisa o caminhão da palavra. Apenas você abrir a boca e falar. Para Jesus curando alguém, que o pastor volta e falou. Ele não estava pregando, orando pela irmã. Ele estava falando para ela. Quem curou ela? Foi Jesus. Amém? Meu irmão. Terminando agora é o seguinte. Como é que o Espírito Santo fala comigo e fala com você? Como é que ele fala? Você sabe? Quem sabe? Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe? Como é que o Espírito Santo fala com você? Levanta a mão. Pode levantar. Não tenha medo, não vou perguntar nada. Só levanta a mão. Todos nós sabemos.
Irmãos, muitas vezes acontece comigo, com qualquer um de nós aí. Quantas vezes eu estou, o Davi escovando os dentes, e o Espírito Santo fala comigo, tomando banho, o Espírito Santo fala. Ele, na mente, no coração, ele fala. Muitas vezes eu tenho que pregar, e de repente tem algum texto lá que eu estou em dúvida, e de repente o Espírito Santo começa a traduzir e revelar aquele texto. Ele fala comigo, ele fala com você. Agora, você fala com ele? Quem fala com Deus, levanta a mão. Bem alto. Quando eu estou orando, você está orando, Deus está falando com você. E o que Ele manda fazer, faça. Faça. Muitas vezes o que o Espírito Santo ordena que a gente tem que fazer, não é nada fácil de fazer. Nós precisamos fazer. Amém? Você coloca de repente.